Oi todo mundo, bem-vindo a mais um episódio do podcast. O podcast não tem nome ainda, que eu tava conversando com a Nicole e com o Natan na sexta-feira quando eu gravei com eles. Tecnicamente o podcast tem nome, a gente que não sabe, porque até a hora de ser lançado vai ter nome. Então, bem-vindo ao podcast. Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar... Eu falando, essa parte eu vou editar, de fato. Eu vou colocar o nome do podcast. Então, bem-vindo ao podcast. Podcast 6 em 1. E daí a gente vai voltar ao assunto normal. Hoje é o episódio 4. Tá tudo fora de ordem. Eu gravei o episódio 6 na sexta-feira. Hoje eu gravo 4 e amanhã eu gravo 5. Meu Deus. Tá super... Minha cabeça tá... Mas o nosso é mais legal, porque hoje a gente completa um ano que a gente estudou, que a gente terminou Efésios. Ótimo. E a gente tá... E foi na nossa casa. Exatamente. E a gente tá gravando hoje. Então, e eu quero falar sobre isso. Mas antes de eu falar, deixa eu apresentar quem tá comigo. Duas pessoas muito especiais pro meu coração. Obrigada, amigo. Milena, se apresenta. Então, peraí. Pra quem tá ouvindo, é bom eu dar o modelo, né, de como funciona. Talvez tenha alguém ouvindo só esse episódio. Então, meu nome é William, eu tenho 29 anos de idade, eu sou de São Bernardo do Campo. Tem gente que... Eu tenho 29, o que foi? Não vou falar a idade não, véi. Você é mais nova que eu. Mas mesmo assim. Enfim, eu sou William, eu tenho 29 anos de idade, eu sou de São Bernardo do Campo, São Paulo. Eu sou líder de jovens aqui da Igreja Batista Zona Sul, em Rio Preto. Eu moro em Rio Preto há um ano e meio, quase 2 anos já. Quase 2 anos que eu tô aqui. Enfim, esse sou eu. Sua vez. Quem é você? Quem és tu? Eu sou Milena, Boa. boa noite, tenho 23 anos. Uai, que lindo! Viu? Ela falou. Todo mundo falou a idade. E também a Lorena está aqui. Eu sou a Lorena. Só Lorena. Eu sou a Lorena. Uma dona. Você tá ótimo. Sério? Você não vai falar a sua idade? Sério, quiser me conhecer mais, gente, tem que ir pessoalmente. Vocês são aqui de Rio... Vocês são de Rio Preto ou vocês nasceram em Badi? Porque eu tava com essa dúvida quando tava conversando com a Nicole e com o Natan. Alguém nasce em Badi Bacite? Nasci. Tem parto em Badi ou a galera vai tudo pra Rio Preto? Não, nascia nas fazendas, né? Nas chácaras. Então. Ai, Badi Bacitense, verdade. Ai Cristo. Mas então, na época das parteiras... Sério? Nascia. Então, Sim. mas hoje em dia, tem alguém que nasce em Badi ainda? Acho que não, né? Vocês nasceram em Rio Preto? Não, Eu vocês acho que vocês nasceram em Ilha, não é? Não, eu sou de Ilha. Você é de Ilha. É. Eu sou de Rio Preto. Você é de Rio Preto, Mi. Eu sou. Entendi. Muito bem, muito bem. Enfim, agora vamos voltar àquele ponto inicial. Eu tava... Que dia é hoje? Hoje é dia 17 de agosto. Porque pra quem tá ouvindo, não tá ouvindo isso agora, né? Hoje eu fui sair no Facebook e eu vi o primeiro estudo de Efésios que a gente fez. Foi dia 17 de agosto de 2019. Foi na casa de vocês. Uhum. Vocês lembram desse estudo? Lembro. Eu lembro. Talvez não mais do ou conteúdo, mas vocês lembram como foi esse dia? Eu lembro mais do conteúdo. Mas lembro também como foi. Foi o estudo que teve mais jovens. Tinha uma galera. Foi, a gente contou, foi o estudo que teve mais jovens. A gente tá mal, né? A gente perdeu muita gente. Nossa, a gente... A gente é muito chato. Nossa. Pior que é verdade, William. É verdade. Eu vi a foto hoje e falei, olha só, uau, não tô mais Esse aqui bem. não, esse aqui também não. Essa aqui que é. Aham. Feio. É feia a coisa. E foi o estudo um dos mais complicados, Uhum. porque a gente falou sobre vontade decretiva e Preceptiva. preceptiva. Separou Não foi? em grupo, tudo, é. Eu lembro quando eu preparei aquele estudo, eu pensei assim, eu preciso começar de um jeito legal, Efésias. E pensando agora, talvez não foi o melhor jeito de começar, que eu comecei com uma dinâmica muito difícil. Talvez você assustou. Eu assustei, foi muito difícil.
Pra quem tá ouvindo, eu cheguei no primeiro dia de Efésios, eu falei o seguinte: vocês vão achar na Bíblia as diferentes vontades de Deus, a vontade decretiva e a vontade preceptiva. Dividi em uns 5, 6 grupos. Foram, mais ou menos. Falei, vai. E ninguém. Assim, não vou falar que ninguém conseguiu. Levou um tempo. E eu fui dando umas dicas. E eu acho que eu passei os textos bíblicos. Passou. E daí, aos poucos, vocês foram indo. Mas no fim deu certo também. Não é como foi um fracasso, deu certo. Só precisou um pouquinho de incentivo. É, porque é bem complexo, né? Mas, mas deu pra pegar, assim. É, a gente nunca, pelo menos eu nunca tinha Nunca escutado, tinha escutado falar, é vontade verdade. decretiva e Eu, preceptiva. assim, eu já tinha estudado isso antes, mas estudar exatamente com definição e tudo isso foi naquela semana. Quando eu realmente sentei pra estudar Efésios, que daí eu fui ver essas diferenças. Esses termos, principalmente. Eu nunca tinha ouvido esses termos antes. A gente também não. Então, entrando nesse assunto, então, já que a gente tá falando lá do começo, eu já tava dando estudo pros jovens há algum tempo, né, antes da gente começar Efésios. Aliás, é interessante que hoje esse episódio é com vocês e a gente tá falando nisso. Eu vou falar uma coisa. Ó, antes da gente começar a gravar, a gente teve uma conversa aí de uns 40 minutos, passando pelo que a gente ia falar. E teve uma coisa que eu não falei naqueles 40 minutos. Lá vem. E que eu não falei pra ninguém até agora. Ninguém sabe. Lá vem, William. Por que que eu decidi estudar Efésios com vocês? Eu acho que eu nunca falei isso pra ninguém, né? Porque Efésios. Por que Efésios? Porque você também não sabia. Eu tinha decidido estudar um livro da Bíblia. E eu fiquei pensando, qual? E daí eu cheguei à conclusão, ou me levaram à conclusão, que Efésios seria uma boa escolha. E tem a ver com você, Lorena. Comigo? Aham. Então fala. Credo. Na época, o meu pai te deu um livro, ou ele te recomendou um livro, eu não lembro, sobre Efésios. E acho que ele recomendou pra você ler esse livro. Aí daí ele chegou pra mim e falou, então, eu passei pra Lorena um livro sobre Efésios pra ela ler. Talvez vocês podiam estudar esse livro que ela vai ler com todos os jovens. Daí eu pensei, tá, mas talvez melhor ainda do que estudar um livro sobre Efésios, vamos Foi estudar naquela Efésios. Então, daí eu cheguei a essa conclusão, vamos estudar Efésios. Por causa de tu, menina. Do teu pai. É. Não, tá, entendi. Você chegou a ler aquele livro? Você sabe que livro que é esse? Eu sei. No seu nome, não lembro o nome. Você percebeu que eu gosto de ler, né? Sim. Mas eu sei o que você tá falando. Entendi. Eu sei qual que é o livro. Mas você não chegou a ler? Não. Que feio. Barbaridade. O pastor vai ver isso aqui. Claro que ele vai. Exatamente, ele vai ouvir isso, vai falar, olha só, passei uma recomendação e Pastor, obrigada pela recomendação. que eu não usei. Eu não usei, mas o seu filho já me ensinou, assim, tudo que eu precisava. Uau. Eu acho. É, então porque você não sabe o que estava no livro, aí fica difícil. Então vamos falar um pouquinho sobre aquela época. Então, como eu disse, eu já estava dando um estudo por um tempo, e daí eu decidi estudar Efésios, e daí eu falei pra vocês, a gente vai estudar Efésios versículo por versículo. Quando eu falei isso pra vocês, lá naquela época, o que passou na cabeça de vocês? Tédio. Por quê? Ok, agora você explica. Porque eu já não gosto de ler. Aí você ainda vai querer ler versículo por versículo, tipo, pausadamente. Falei, meu, ter sono. Ah, não tédio, mas que assim, que ia demorar bastante só. Você estava certa. Ia ser um ano, né? De novo, quando eu decidi isso, na minha cabeça eu falei, vai uns 3 meses aí, a gente vai passar por esse livro aí. Eu não tinha ideia do que eu tava falando. Quando eu falei que a gente ia estudar Efésios. Foi super assim. Sabe quando você pula numa piscina e você acha que vai dar pé e você vai lá pra baixo? Foi isso pra mim. É porque é um livro muito complexo, né? Então você tem que detalhar, lendo com calma e compreendendo e tal. Paulo é bem
preciso. Preciso não, ele é bem detalhista, né? E tem muito assunto, né? A gente pega o que a gente vai falar hoje, que é o capítulo 4. Eu tava preparando hoje o esboço, eu tive que me segurar pra não fazer um esboço de 10 páginas. Porque, tem esse assunto, tá, a gente já resolveu. Não, agora já mudou de assunto, agora já mudou de assunto, agora já mudou de assunto. Tipo, muita Dá informação. pra tirar bastante coisa, né? Sim. Por ser um livro pequeno, 6 capítulos, É. né? Paulo tava muito. Sim, Paulo tava inspirado porque é a Bíblia, né? Mas assim, tava muito inspirado pra colocar bastante conteúdo de uma forma bem compacta, né? É verdade, é bem isso mesmo. Bastante conteúdo compacto. Hoje eu vejo que foi uma ótima escolha, porque a gente conseguiu ver um monte de assunto. A gente falou sobre muita coisa nesse livro. Vendo relativamente pouco conteúdo, né? De 6 capítulos só. Antes da gente começar. E essas perguntas que eu tô fazendo, eu tô fazendo. Bom, quem tá ouvindo até agora é o 4º capítulo, já sabe. Mas é as perguntas que eu faço pra todo mundo no começo. De novo, eu falei que a gente estuda Efésios. O que vocês sabiam de Efésios? O que vocês achavam de Efésios? Vocês tinham algum tipo de noção do que era essa carta? Eu achava que era uma carta normal, assim, não tinha tanto interesse. Eu tinha mais interesse em outros livros, Eclesiastes, Provérbios, Salmos, não sei. O que você acha que... O que faz, talvez, ou que fazia um livro ser algo que te interessava e outro nem tanto? Então, porque tinha mais, por exemplo, Provérbios que eu li já várias vezes, tem mais aplicação na vida, na nossa vida, né? Sim. E Efésios, por ser uma carta, eu acho que não trazia tanta assim, vontade de estudar. Entendi. Talvez você achou que ia ficar mais teórico, assim. É, Não ia ser tão aplicável. eu achava que era uma coisa mais direcionada naquele tempo, para aquele Certo. povo de Efésios. Que faz sentido, afinal. É uma carta É, pra aquele povo, né? mas que na verdade não, que é totalmente aplicável na nossa vida hoje. Exatamente. E você, Lô? É isso aí. Exatamente. Como que essa... E a Mi já falou um pouco disso, mas como que essa percepção mudou, então, conforme... Ou como e talvez quando? Teve algum momento dentro da carta, assim, não, quando a gente estudou esse assunto, quando chegou nesse capítulo, quando teve isso aqui, que daí eu comecei, opa, tá ficando interessante. Teve algum... Você consegue pensar em algum momento, assim, mais ou menos? Na verdade, em todos os capítulos tinha uma parte que eu ficava, eita, isso eu tinha bastante percebido e é bem aplicável, bem interessante isso aqui, porque eu particularmente, por exemplo, vou dar um exemplo. Em questão da... A gente já falou isso mais pra frente, né? Sim. Mas em questão aqui no capítulo 4, sobre a ira. Porque eu, particularmente, tenho que me controlar muito, porque Não. é sério. Você é brava? Sério. Nossa. Pergunta pra minha irmã. Ah, eu sei. Não, é sério. Assim, a ira é uma coisa assim, muito fácil de dominar a gente, dependendo Sim. da situação. Dependendo da ocasião, nossa, eu vou ver, já sabe. Já está explodindo. É. E muitas das vezes não tem nem motivo pra isso. É porque flui. Sim. Não tem que ser assim, né? Então, essa questão da gente ter esse autocontrole, aqui também, quando a gente fala sobre... Não é aqui no 4. É no 6 da armadura de Deus. Capítulo 6, A gente isso. tá falando sobre a armadura também. É. Eu nunca peguei pra poder aprender ela, assim, parte por parte da armadura, sabe? Então, eu acho que todos foram bem interessantes. Todos os capítulos. Eu acho, naturalmente, enquanto a Mi vai pensando também, eu acho que naturalmente a segunda metade, talvez, de Efésios tenha sido mais assim também. Porque é a segunda metade que vira mais prática, né? Que começa a Fica falar mais de- proveitosa pro dia a dia, né? que aí começa a tratar realmente da vida de santidade. Capítulo 5 fala de relacionamento, daí tanto casamento, depois pais e filhos. Aí começa realmente a, talvez, aplicar de um modo mais dia a dia, né? Como é que foi pra você, Mi, essa mudança de... mais uma carta. Pra... legal. Eu achei todos também, porque em todos Paulo nos orienta como viver, Sim, de maneira que agrade a Deus e tudo. E acho que em todos. legal. Acho que porque eu nunca tinha me interessado mesmo a ler. Só que uma vez começa, aí que você começa a pegar os seus pontos, né? Então,
Agora a gente vai começar e parte por parte. E naturalmente, que a gente fez nosso pequeno ensaio, né, antes. O começo do capítulo 4, Paulo ainda talvez ficou um pouco teórico em alguns aspectos. E talvez a gente acabe passando um pouquinho mais por cima de alguns pontos. Eu acho que mais no final do capítulo 4 que talvez a gente aprofunda mais. Mas de qualquer modo, vamos começar nesse primeiro bloco do capítulo 4, que é do 1 ao 6. Que de fato Paulo trata de um monte de coisa nesse primeiro bloco. Quando a gente teve esse estudo, a gente focou bastante na ideia do que é a humildade, o que é ser humilde, o que isso tudo quer dizer. Então antes de eu jogar para vocês de volta sobre o que é ser humilde, eu lembro quando eu dei esse estudo, eu coloquei, ao meu ver, qual é a percepção de humildade de acordo com a sociedade de hoje em dia. Então eu vou ler isso aqui, e daí eu jogo para vocês falarem se é isso mesmo e qual é a percepção de vocês baseado nessa definição. Então eu coloquei, humildade. O que Paulo quer dizer com ser humilde? Eu estou pegando mais ainda, aqui no versículo 2, né, que fala, com toda a humildade, mansidão, com longanimidade, suportando uns aos outros em amor. Então o que é ser humilde? Eu coloquei. Paulo quer dizer que eu preciso ser mais flexível nos meus posicionamentos e ter menos certeza do que eu acredito, sem convicções fortes, e ter um estilo de vida mais aberto, porque assim eu consigo melhor manter uma unidade do espírito, trazendo todos para perto de mim, ser menos arrogante. O que vocês entendem? Essa definição de humildade, o que vocês acham disso? Sendo essa uma percepção do mundo. Faz sentido isso? Faz sentido o mundo pensar isso? Talvez seja a pergunta. O mundo sim, né? Acho que o mundo faz sentido. Agora a gente queria ter um conhecimento de que a gente tem que... Acho que tem que debater diferente, né? Sim. Não tem que... Como que eu posso dizer? Acho que a gente não pode ter medo de expor a verdade, de expor a palavra em determinado grupo ou no meio de pessoas, só para poder manter aquela pessoa por perto ou para cativar ela ou algo do tipo. Seria isso, né? Porque o que acontece, antes de eu jogar pra mim de volta, e aqui eu já tô indo além da nossa ordem aqui, só pensando agora, quando a gente expõe a verdade, o que a gente ouve normalmente? Mas essa é a sua verdade. Eu tenho outra verdade. Mas essa é a minha verdade, a sua verdade, aquela verdade, a outra verdade. Você já teve alguma experiência assim, meu? O que você acha dessa ideia de hoje em dia de minha verdade, sua verdade e a outra verdade? Eu já tive. Quando você vai falar do evangelho, da Bíblia, da sua religião, eles já vêm com isso. Já. Que vocês acham que só vocês estão certos. E que todo mundo tá errado. Só que você tá falando que tá na Bíblia. Só que eles não aceitam. Você fala, essa é a verdade. Só que daí eles não acham. Acho que eles falam que só a sua religião que vai levar a pessoa pro céu e que as outras não. Acabam chamando você... Eu coloquei essas 3 palavras aqui, né? Arrogante, intolerante e ignorante. É basicamente isso. Como que você falou que você já teve essa experiência, como que você lidou na época com isso? Ou como que você lidaria hoje com isso, se fosse diferente? Eu falo que, assim, não é religião, é a Bíblia. Eu sigo a Bíblia e se a Bíblia está dizendo aquilo, é a verdade. Essa é a verdade e pronto. Não é questão de religião, porque realmente, eu falo, tipo assim, vários exemplos que eles dão também. Tipo assim, aquela pessoa era da igreja, mas ela faz isso, mas ela é da igreja, tá vendo? É cristã. Eu falo, gente, não é só porque tá na igreja Sim. que ela é a salva, que ela é santa. Tem que estar vendo se está seguindo a Bíblia, se está seguindo a palavra de Deus. Isso que é um saco, né? Isso que eu me irrito com isso às vezes. Esses crentinhos meia boca que mancham o nome de todo mundo. Aí eles colocam tudo no mesmo pacote. É? Aí generaliza, assim, coloca todo mundo, todo crente é errado e acha que tá certo e acho que só eles vão pro céu.
Daí Isso você aí. pega, é só se ligar a TV, daí você pega esses pastores assim que faz essas aberrações, até vende feijão pra cura de coronavírus. Nossa, E a gente é agrupado com eles. pior. É Agora, tudo evangélico, é tudo É. do mesmo, farinha Tudo- do mesmo saco. daí a palavra evangélico até É. evangélico, duas palavras que eu não gosto. Evangélico e música gospel. Porque música É. gospel, vez de regra, quer dizer ruim. Uhum. É, além de brega, né? É um nome muito brega. Não. É péssimo. Extremamente repetitiva. Né? Eu toquei. Eu não posso falar o nome, né? Porque tá gravando. Eu toquei, vamos dizer, com um artista gospel muito famoso uma vez. Quando eu morava nos Estados Unidos, ele foi pra lá e eles precisavam formar uma banda. Depois eu falo pra vocês quem é, acho que vocês conhecem. Eu já contei essa história. Não lembro. Enfim, depois eu falo quem é. Mas pra quem tá ouvindo e quiser saber, fala comigo depois. E ele foi pros Estados Unidos e ele precisava de uma banda pra tocar com ele, que ele não ia levar a banda dele. E daí foi formado uma banda lá entre as pessoas, os brasileiros que tinham, pra tocar com esse cara. E eu gostava, eu confesso, eu gostava das músicas dele na época. Talvez eu era um meio breguinha. Mas daí tive que tocar com ele. Gente, você não tem ideia de como... E repete, e daí repete, e daí repete. E a música que, se for cantar normal, tem 5 minutos, era tipo 40, 45 minutos. Uma música. Porque tem a ministração, né? E daí fica naquela choradeira, né? Aquele... Nossa... Ó, vou até... Tô saindo do assunto, mas ó... Daí a gente tava lá. Daí... teve uma hora lá que era pra orar. E eu, quando eu oro, eu tendo a ficar com o pé junto assim, eu coloquei minha mão junto assim. Eu era novinho, eu tinha uns 15, 16 anos na época. E daí eu tava orando assim. Daí veio, não esse artista famoso, mas veio um outro pastor entre aspas, né, que tava lá. E falou: ô meu irmão, eu posso orar por você? Eu falei: pode, né? Tá, se você quer orar por mim, pode orar. E ele botou a mão na minha cabeça pra orar. Tá bom. Aí, o desgraçado começa a me empurrar. Palavra torpe. O cidadão começa a me empurrar pra tentar fazer eu cair. Você acha? O que eu fiz? Vocês estão em alto, vocês não conseguem ver. Mas assim, eu fiquei de pé, eu coloquei a minha perna assim pra trás. Eu falei assim: peraí, pastor. Aí eu coloquei a perna pra trás assim, me posicionei e eu falei: tá, vai, pode orar. Aí ele orou mais um pouquinho, ó. Xispou, não ficou lá não. Vai te catar, pastor. É que eles miram nos fraquinhos, entendeu? E Os eu- magrinhos, fácil de Vai derrubar. avaliar. Começou tão bem essa história. Moral da história: o William é magrinho e raquítico. E fraco. Ótimo, tô tão feliz com a história. Enfim. O que eu acho legal desse texto aqui do 1 ao 6 é que Paulo não só fala de ser humilde, desse posicionamento com a verdade, como ele fala o que é a verdade, né? Que é ali no versículo, a partir do versículo 4. Né? Porque você vai perguntar então, tá, mas a sua verdade é minha verdade. Não, tem uma verdade, tá? Qual é a verdade? Você vai direto, Efésios 4:4. Há somente um corpo e um espírito, como também foste chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Ponto final. Não tem meu Deus, seu Deus, minha fé, sua fé, meu Senhor. Não, é um só. Só que isso faz da gente intolerante, né? E aí, qual é a resposta pra isso? Sim, eu sou intolerante. Aí que a gente tem que assumir a bronca, né, de ser intolerante. E ser mesmo. Eu sou intolerante contra o errado, porque, enfim, fazer o quê? Essa é a vida. Vamos continuar? Versículo 7 até o versículo 16, é o próximo bloco aqui. Nessa parte, ali no começo, Deus fala, a Bíblia fala, né? Deus salva, Ele dá graça, Ele dá os dons da salvação. E dali no versículo 11, que daí ele entra nos tipos de
tipos de pessoas específicas que ele levanta, né? No 11 ele fala: e ele mesmo concedeu um para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. O que eu acho legal nesse texto, não sei se vocês têm algo para dizer como isso, é o objetivo dessas pessoas. O objetivo é com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço para a edificação do corpo de Cristo. E aqui eu quero jogar a pergunta para vocês. O objetivo, então, do pastor ou dos líderes é a preparar a igreja para a igreja trabalhar. O que está acontecendo hoje em dia que o povo não está trabalhando? Qual que é o problema dentro da igreja que as pessoas escutam, né, assistem o culto, tudo isso, mas não estão fazendo nada? O que vocês acham? Eu acho assim, inicialmente o problema era a falta de conhecimento mesmo, de que a gente deve servir, de que a gente tem que estar pronto. Mas agora, também tem o peso da própria pessoa, né? A falta de interesse dela de estar. Porque agora a gente tem esse conhecimento de que a gente tem que servir, que a gente veio para isso, para servir. E aí a maioria não, sei lá, é meio acomodado, né? Não faz muita questão de servir ao próximo, de ajudar, de cumprir com aquilo que Deus tem mandado a gente fazer, que é trabalhar na obra. Igual a gente tá falando sobre o corpo. Sim. Agora há pouco. O corpo, cada um tem sua função, então todo mundo tem que tá fazendo a sua parte. Eu acho que é isso. É, falta de vontade da pessoa. É mais fácil pra ela deixar pro pastor e falar, a responsabilidade é dele, de visitar o irmão, de orar, de fazer tudo na igreja, os cargos e tudo. E pra ela é mais fácil só ir na igreja, ouvir a palavra e ir embora. Eu quero jogar uma pergunta para vocês. E, de novo, outra pergunta que a gente não conversou antes, eu só pensei nela agora. Para mim, pessoalmente, não que isso seja fácil, mas eu acho que muitas vezes eu tenho uma certa facilidade com isso, porque eu sou naturalmente uma pessoa bem... Eu sou naturalmente uma pessoa bem extrovertida. Né? Eu sou bem pra frente, eu falo. Então pra mim é assim, vai lá na frente e fala. Eu não tenho muito problema com isso, eu vou e faço. Mas eu sei que vocês, naturalmente, e como tem muita gente na igreja, que são naturalmente introvertidos. Como que vocês lidam com isso? Porque eu imagino que deve trazer um certo conflito interior, assim. Eu entendo o que eu tenho que fazer, eu entendo que eu preciso, né, tá trabalhando, fazendo alguma coisa, só que eu tenho essa dificuldade. Como que vocês têm lidado com isso? Talvez alguém que tá ouvindo, que também tá lidando com isso, possa pensar nesse aspecto. Pra mim, particularmente, é muito difícil, vocês sabem. Eu sei. Mas a gente tem que receber o ID, né? Deus mandou a gente trabalhar, mandou a gente ir pregar e fazer, a gente tem que pedir capacidade e fazer, por mais que seja difícil. É questão de começar. Acho que dá o pontapé e as coisas vão fluindo. Sim. Não é fácil pra mim falar em público e tal. Falar num podcast, Não, sem não é rachar o bico e dar fácil. risada. Tá lá em cima também pra cantar, por mais que eu goste, também não é legal. Não é legal, não é fácil pra mim, não é uma coisa assim, tranquila que flui naturalmente, Sim. sabe? Então, eu acho que é isso. A gente tem que pedir capacidade pra Deus e ir. Antes da minha falar, só... Como é que foi, então, pra você, Lô? Assim, porque você entrou no grupo de música, até onde eu sei, e pra quem tá ouvindo isso, eu também sou o líder do grupo de música da igreja. Eu não fui até você. Você veio até mim falar que você queria participar, né? Eu acho. Foi. O que aconteceu? Mas é porque assim, eu já tinha participado do grupo de louvor, não dessa igreja, da outra que eu frequentava, há muito tempo atrás. Então, assim, eu sentia falta de fazer alguma coisa na igreja, como que eu posso dizer?
De servir, né? de servir de alguma forma que, sei lá, que eu pudesse ser mais ativa. Porque Sim. eu realmente estava sentada no banco, sem fazer nada e tudo mais. Então foi assim, o incômodo do Espírito Santo mesmo, eu fiquei me sentindo incomodada de fazer alguma coisa e aí eu resolvi voltar. Mas não que foi uma decisão fácil. Até Entendi. hoje é um pouco complicado. Eu perco a voz assim. Até domingo retrasado, né? Que você veio aqui cantar e eu... Você pegou a piada que eu fiz com a Lorena naquele domingo? Não. Eu acho que... Não, a sua Não sorte, peguei. William, que Ah. ninguém deve ter sacado. Então... Porque é tão sem graça aquele videozinho. Ah, não, para, é muito... Ó, quem não sabe, entra lá no YouTube e procura Hi Lorena. É um vídeo tão bom. São duas meninas e elas estão treinando inglês. E, ó, e aí, aqui eu falo pros adolescentes que estão ouvindo, eu vou pegar vocês depois. Porque eles falam pra mim, não, William, todo mundo conhece esse meme. Todo mundo sabe. Eu falei, gente, vocês sabem. Não, todo mundo sabe. Eu já conversei com um monte de gente da igreja. Ninguém tinha a mínima ideia do que estava acontecendo. Achava, sei lá, que tava tirando sarro de nordestino. Ou seja, quem passou o mico foi você. Fui eu! Sempre sou eu. Sempre quando eu invento fazer alguma coisa assim, eu que me dou mal. Enfim, eu fui apresentar a Rebeca e a Lorena, que estavam aqui, né? Eu falei, oi, Rebeca, tudo bem? Eu virei pra Lô, hi, Lorena. E ela segurou pra não fazer o que ela tá fazendo agora, que é rachar o bico, porque o culto também é filmado, né? Ah, eu queria ter tido essa reação na hora, mas ela super conseguiu. No fim, eu só paguei mico. Enfim, como é que é pra você, Mi, também essa parte de ser introvertida e entender que você também precisa trabalhar, você precisa, né, desempenhar um serviço na igreja? É difícil, porque eu sou muito tímida e aí parece que as áreas da igreja você precisa dar a sua cara, né, na frente. Sim. Mas eu fico incomodada, né? Eu sinto incomodada. Eu tinha vontade de tocar na igreja. Porque pelo menos, sei lá, você tá ali servindo e não tá tão sozinha, assim, tão exposta. É. E tá num grupo, né, às vezes isso ajuda. Eu sou incomodada, assim, o Espírito Santo me incomoda nesse sentido. Legal. Ó, o teclado tá aqui, ó. Tem um piano aqui. Você quer, Falta você quer fazer uma fazer trilha só. sonora ainda do podcast? A gente vai começando. Não. Não. Seria super legal. Que, aliás, a gente precisa... Eu não esqueci. A gente precisa treinar teclado junto. Ah, sim. Eu tô com aquele tecladinho velho da igreja aqui até hoje. Eu não levei ele de volta pra igreja. Ele tá no quarto do Wesley. Mas ele tá aí. E eu tenho esse aqui também. Podia fazer, né? A gente vai marcar. Vai ser legal. Enfim, vamos voltar ao assunto. O que mais que tem nesse texto do 7 ao 16? Que daí ele fala da unidade da fé, unidade do conhecimento do Filho de Deus. Eu acho isso interessante. Eu também tenho esse texto. Eu tenho outro texto aqui que eu vou ler, que foi escrito numa revista chamada... A tradução dessa revista é Cristianismo Hoje. É uma revista americana. E foi lançado em 1992 esse artigo. E ele fala um pouquinho sobre o contexto hoje em dia das igrejas, que elas não prezam mais essa unidade de conhecimento. Talvez eu não estou sendo claro o suficiente. A ideia é assim, por exemplo, e eu dei esse exemplo antes. Eu entendo que Deus me salvou, eu entendo quando eu leio Efésios capítulo 2 que Deus me salvou pela graça, mediante a fé, né, tudo isso. E vamos supor que a minha entende, não. Eu que escolhi, teve um apelo lá na igreja, fui lá na frente, levantei a mão, dei uma pirueta e daí agora eu sou salva. E via de regra na igreja a gente fala assim, tá. Você fica aí com o que você pensa, eu fico com o que eu penso. Isso não é uma unidade de conhecimento. Quando a gente vê lá no capítulo, no versículo 13, né? Daí eu tenho esse texto aqui, que eu vou ler, esse parágrafo, e a gente pode conversar um pouco sobre isso. Que ele fala assim, ó. 50 anos atrás, os evangélicos estavam totalmente engajados em batalhar as tentativas dos modernistas de tirar o cristianismo da ortodoxia histórica. Ok, peraí, a Lu tá rachando o bico aqui. Tá rindo muito, tipo assim, o quê? É assim, antigamente,
tinha um grupo que queria tirar o cristianismo da história. Tipo assim, tirar 100%. Vamos ser 100% laico. Tá? E daí o que aconteceu? Isso manteve a preocupação evangélica centrada no conteúdo da crença cristã. Então, eles querem tirar o cristianismo da sociedade. A gente tem que lutar para manter o cristianismo ativo nas verdades proporcionadas das escrituras. Então, eles lutavam pela verdade bíblica. Hoje, os evangélicos estão muito mais preocupados com questões de adoração. Isso levou a igreja em duas direções. Um movimento para o tradicionalismo, pelos intelectuais. Então, são aquelas igrejas super... que estudam muito, mas sabe que é só por tradição, que não tem nenhum tipo de... Não é pelo motivo certo, eles estudam porque é o certo, porque meu avô estudava, meu pai estudava, então eu estudo, não tem nada. E um movimento ao carismático pelos frequentadores regulares de igreja. Então, o que a gente mais vê são as igrejas extremamente pentecostais, né? Os dois representam uma mudança de ênfase fora do conhecimento de Deus para a experiência de Deus. Então as pessoas não se preocupam mais em qual é a verdade doutrinária. Eles se preocupam que cor vai pintar a igreja. Como o banco vai ser estofado ou vai ser não estofado? O que vai servir no almoço do domingo que vem, sabe? Sei lá, o que vocês veem esse tipo de desfalque na igreja, desse tipo de falta de atenção com... Eu vejo na maioria das igrejas. Como que você observa isso? Ou o que você acha que está talvez na raiz desse problema? A raiz do problema? Eu não sei, às vezes as pessoas querem ir na igreja só pra se arrepiar e cantar, sabe assim? Aquela coisa sentimental. E os religiosos também é meio que superficial, assim, sabe? Só vai por causa que já tá acostumado aí, todo domingo, uma coisa pra se sentir bem. Sim. E não que estão com vontade de querer crescer na palavra e estão indo lá buscando aprender mais. Não, é uma coisa mais... Como é que você tem visto tudo isso? Principalmente na nossa igreja também, né? Uhum. Tanto adulto quanto jovens. A gente Sim. pode tirar isso por base do nosso estudo, que a gente começou com um grupo enorme de jovens. Exatamente. E aí, conforme a gente foi introduzindo a palavra e as festinhas foram diminuindo, por exemplo, quando tinha festinha... Não festinha, a gente fazia confraternização, né? No final, Sim. comes e bebes e tudo mais. Até chamava a atenção do pessoal, então aí vinha aquela galera, tal, oba-oba. Agora que a gente começou a fazer os estudos de casa e tudo mais, a gente vê que realmente só os fortes. É que daí só tem a palavra, né, pra eles estudar. Não tem assim, vou sair de casa. Tem nada. Você não pode se arrumar pra mostrar como você tá bonito, a roupa nova. Não tem comida, não tem jogo. Aí não tem Aí interesse. perde a graça, né? Perde toda a Perde graça. o interesse. Vocês lembram o primeiro estudo que a gente fez, que foi pelo Skype? O primeiro estudo online que a gente fez, quando começou a pandemia? Acho que... Vocês estavam? Sim, mas eu não lembro muito bem. Tinha muita gente. Eu lembro até nisso, algumas pessoas falaram assim, nossa, que legal, né? Veio muita gente. E eu pensei assim, de fato, é legal. Tá todo mundo entediado. Vamos dar um tempo. Espera passar o tédio da quarentena. Infelizmente, dito feito. Passou o tédio. Cá estamos nós. O quê? Umas 10... A gente tem o quê? Umas 10 pessoas hoje no nosso grupo, assim? Firme e forte? Umas 10, 12. Mais ou menos. Por aí. Eu lembro que a gente chegou a 30 na época. Mas é o que a Lu disse, isso não é só os jovens, né? Pega, por exemplo, isso tem em várias igrejas, domingo que tem almoço na igreja. Exatamente. Bomba EBD. Exatamente. Que seja uma festa de casamento, qualquer festa que a gente vai fazer na igreja. Se você fala que é estudo, aí ninguém vai. Agora, se é estudo e mais churrasco, aí lota. Nossa. Parece Aí irmãozinho, entre aspas, a gente nunca nem lembrava que tinha na igreja. É triste.
Complicado. Eu lembro no aniversário da igreja, né? Tudo bem que é aniversário da igreja e do ano passado também teve batismo, então acaba indo visitante, familiares, né? Dos batizantes e tudo. Mas a gente colocou cadeira lá fora. Não tinha espaço no templo. Eu lembro a gente abaixando o ar-condicionado porque ele não tava dando conta de tanto de gente, né? Estufada naquele templo. Daí eu lembro outros domingos assim, tipo, não que. Graças a Deus, o nosso domingo à noite nunca faltou tanta gente. Mas tinha domingo à noite que você via assim, deve estar tendo alguma outra coisa mais legal por aí. Porque o povo não vai. É. E também entra num ponto que acho que foi o pastor mesmo que falou, não sei se foi domingo, questão de a pessoa frequentar, além da religiosidade. Religiosidade. Isso. Ela frequentar para se vangloriar. Tipo, eu construí o templo, eu ajudei, estou aqui desde o início. Isso. A gente consegue também enxergar essa situação dentro da nossa igreja. É difícil, é chato, né? Mas infelizmente existe também esse lado. É uma coisa que eu já percebi em várias igrejas, assim. Ai, saco, o povo vai ficar bravo comigo. Mas enfim, é assim. Ó, membro fundador de igreja, quando eles fundaram a igreja, eles devem ter sido, devem não, com certeza, eles foram muito corajosos e muito fortes, porque fundar uma igreja não é uma coisa fácil. Mas membro fundador de igreja, muitas vezes, fica tão chato. A igreja, tipo, foi fundada 50 anos atrás. Mas eu fundei. Ah, para, mano. Sim, você fundou essa igreja. Parabéns. Parabéns mesmo. Legal. Mas, né, vamos trabalhar, vamos fazer alguma coisa. Não, eu não preciso fazer nada. Eu fundei a igreja. Enfim, essa é a minha opinião sobre membros fundadores. O pior que membro fundador é tipo filho, neto, bisneto de membro fundador. O cara em si não fez nada. Mas meu avô fundou essa igreja. E daí que seu avô fundou essa igreja? O que você fez? Não, eu sou da família fundadora. Você Não, e acha dono. É membro por ser também, né? Membro por ser. Só pra falar que realmente fundou. Porque se você for, assim, observar bem, a pessoa não é aquela... É nada. Às vezes só fica naquela igreja porque a família fundou e ele tem poder ali. Ele tem poder de influência. Ele nem gosta mais daquela igreja, mas aqui eu consigo influenciar assim, eu consigo ter esse cargo, o povo me olha diferente, então eu fico. Vai te catar. Eu vejo isso muito, tá trazendo pro meu lado, né? Eu vejo isso muito também com família pastoral. Tipo, meu pai é o pastor, tá? E daí? O cara não faz nada. Mas o pai é o pastor, ele acha que ele tá fazendo, né? Eu já vi também não mais vezes, eu vejo também mulheres de pastor que também não fazem nada. Enfim, família pastoral num geral tem muito que é um... Vamos lá. São pessoas desagradáveis. Esse é o termo. Esse é o termo bonitinho de se dizer. Se dizer. Viu? Você começou lá com... Essa cadeira é meio dura, William. Você queria uma cadeirinha estufada? Você quer pegar essa cadeira aqui, ó? Não. Ela faz barulho. É aquela... Não sei se vocês já ouviram às vezes no culto. Hoje nem tanto. Mas tinha uma época que... Sim, meu pai tava pegando esse avião. Você já ouviu isso? Não é moto que passa. É essa cadeira aqui. Eu preciso colocar um óleo nela. Se você senta nela... Ela tá ótima. Mas se você senta nela e vai pra trás... Ó, até porque não dá pra ouvir moto. não dá. Ah, vocês viram aquele domingo? Não dá pra ouvir. Quando a Lu veio aqui, a gente tava na sala assistindo o culto, passava umas motos destruindo na rua, e daí eu até aumentava a TV, nada. Não, escutou. Mas faz alguma coisa com essa cadeira pra você ver, se não sai tudo. Dá raiva. Hoje o Wesley que fica aqui, né? Ele não usa mais. Todo domingo a gente troca e ele pega outra cadeira. Ele pega uma dessa. Que é dura, desculpa. É dura mesmo. Ó, tem esse banquinho de flor aqui. Não, mas eu preciso encostar minhas costas aqui assim. Puxa o microfone mais perto de você então, né? Você tá mó longe. É só você puxar.
Mas tá bom, gente. Eu vou ter. Ó a diferença do meu volume pro de vocês. Tudo bem que vocês não estão falando agora. Você vai cortar essa parte, né? Claro que não. Nada é cortado. Nada é cortado. Vamos continuar. Enfim, eu acho que dessa parte até o 16, a gente não falou dela por um todo. O versículo 15 entra ali na questão da verdade em amor, ou verdade com amor, né? Verdade em amor. Que daí, isso é importante porque só a verdade sem o amor leva à arrogância que a gente conversou antes. Só o amor sem a verdade é o relativismo, que a gente também já falou, a pessoa que não tem a minha verdade, sua verdade, porque, mas eu faço isso sem amor. Me irrita tanto isso. Eu não posso falar nomes. Talvez ninguém tá nem ouvindo esse podcast. Então, né, tudo bem. Mas eu já tive um caso onde eu tocava numa igreja e... Saco. E daí eu queria tocar alguns estilos diferentes de música, igual a gente faz na nossa igreja. Sabe, a gente toca às vezes uma bossa nova, um sambinha ou um rock, né, estilos de música. E daí eu fiquei sabendo que, tipo, tinha umas 3 pessoas da igreja que não gostaram e foram reclamar. Daí a liderança veio falar comigo: William, você não pode mais tocar esse estilo, essas músicas aqui. Nem era esse estilo. Você não pode tocar essas músicas. Eu falei: não, eu posso mudar o estilo, a gente pode fazer de um outro jeito. Não, você não pode tocar essas músicas. Por amor às pessoas. Não é por amor às pessoas. Vai te catar, que amor que nada. Esse é o amor sem verdade. Você faz em amor, mas você não se posiciona na verdade pra fazer a coisa certa. E daí vira um circo. Vira um circo. Enfim. Versículo 17. Aqui que pega. Aqui acho que a gente vai ter bastante coisa. Do 17 pra frente, Paulo começa falando agora do 17 até o 21 sobre o nosso estado como seres humanos, né? A nossa natureza. Que, pra quem tá ouvindo o episódio 4, se você voltar 2 episódios pro capítulo 2, a gente vai ter... Eu acho que a gente vai ter entrado. A gente não gravou o capítulo 2 ainda. Eu preciso lembrar. Eu faço um monte de promessa. No capítulo 1, a gente vai ter falado disso. Eu preciso falar agora. No capítulo 2, a gente vai lidar bastante com a natureza pecaminosa do homem. A gente vai, porque é super parte do capítulo 2. Mas o do 17 ali, ele também fala um pouco sobre isso. A gente não vai entrar tão nesse assunto, como eu disse, porque tá no 2. Eu quero focar nessa parte, a partir ali do 22, que ele fala agora do velho homem e do novo homem, né? A partir do versículo 22, no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Quando vocês veem isso, o velho homem e o novo homem, o que vocês entendem, ou qual é a diferença entre esse velho homem e esse novo homem? O que vocês acham? Bom, velho homem seria a nossa velha natureza, né? Pecaminosa, quando a gente fazia as nossas vontades. Tudo aquilo que desagrada a Deus. Exatamente. E o novo? O novo é fazer a vontade de Deus. Viver uma vida que agrade a Ele. Todo mundo tem esse velho homem e novo homem, né? A gente vive na Terra, a gente ainda tem que lidar com isso. Como que vocês tentam lidar? Eu posso falar de mim, pra começar, enquanto vocês vão pensando. Eu tenho que tomar muito cuidado, porque eu sou uma pessoa que reage bem rápido. Eu respondo rápido. Eu penso rápido e logo eu respondo rápido. Isso é legal por um lado, só que isso é muito perigoso. Porque normalmente a primeira resposta que vem Não é certo. não é certa. Por mais que ela é certa no sentido que às vezes a pessoa merece uns, né? Mas ela não é certa. Ela é exagerada. Então a minha tática, pelo menos, é realmente tentar não responder, ouvir, pensar, respirar fundo e daí agir, né? Não só reagir assim na lata. Mas com vocês, que talvez é uma coisa que vocês
tem se policiado, assim, pra tentar trabalhar nessa questão de velho homem e novo homem? O que vocês acham? Comigo foi aquilo que eu já tinha mencionado, que é a questão da ira. Eu fico, assim, muito brava quando alguma coisa sai do meu plano, do meu projeto. Certo. Eu planejei que esse dia seja assim, 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 assado. E aí é assado, assado, assado assim. E eu fico muito brava. Fico muito, muito brava. E eu desconto, tipo, primeira Todo mundo, pessoa. Ah, é? Uhum. Assim mesmo? Na minha, coitada Sim, da a minha? pessoa não tem nada a ver com isso, tô descontando Todo nela. mundo. Então é uma coisa que, óbvio, eu me arrependo, né? Fico muito chateada porque quando eu vou ver eu já agi dessa forma. Sim. E aí eu tô tentando melhorar. Tentando melhorar. Ainda me policiando na situação, tipo, tentando ficar com a mente um pouco mais aberta Isso. para as coisas, tipo assim, não posso planejar e criar tanta expectativa para que tudo vai acontecer do Esse é o jeito que problema, eu planejei. Eu coloco tanta expectativa e aí não acontece, entendeu? Aí eu fico revoltada. E aí, mas eu tô tentando nesse sentido. Não criar tanta expectativa. E caso aconteça de eu criar expectativa e eu mirar, eu não. Eu tentar não afetar o meu próximo, entendeu? Mesmo que eu esteja muito, muito brava com a situação. Sim. Eu tento ficar no meu canto, sozinha e tal. Mas não é fácil, não. Não. Nossa, é muito complicado. E é uma coisa que você tem que. Assim, isso pode até diminuir, amenizar com o tempo, mas nunca vai passar. Né? Você Ai, William, sempre- tomara que passe. Não, mas assim, no sentido assim, você sempre tem que se policiar. A partir do momento que você, assim, agora eu tô bem, vou relaxar com isso, a tendência é que isso volte, né? Como é que é pra você, Mi? Então, eu era bem assim. Mas agora eu tô Peraí, melhor. Antes eu Você colocava. era estourada? Não, eu colocava muita Lô, expectativa. você é super estourada. Olha, já tá ficando brava. já vai me chutar aqui, pra debaixo Né? da mesa. Não, eu colocava muita expectativa, entendeu? Tá, Eu planejava certo. tudo certinho, assim. Eu queria que acontecesse daquele jeito. Mas agora eu tô. Acho que eu tô melhorando. Nossa, eu sofri muito com isso, né? Porque, pra quem me conhece, sabe que eu tô planejando a minha ida embora do Brasil. Ó, a primeira vez estando no Brasil que eu comecei a realmente planejar um plano pra executar, assim, Foi quando você chegou aqui. foi em 2010. Antes de vir pra cá, cara. 10 anos atrás! 10 anos atrás eu apliquei pra uma faculdade nos Estados Unidos. Tava certo, eu mandei, eles me aceitaram. Eles me mandaram a documentação da matrícula. É frustrante, fala sério. Eu fiz a matrícula, eu mandei o documento pra eles. Deu uma crise econômica nos Estados Unidos. Na época eu ia pros Estados Unidos estudar. Eles falaram assim: a gente não tá mais aceitando aluno internacional. Nossa, é muito frustrante. Eu fiquei. E assim, essa foi uma. Eu tô há 10 anos tentando. Não é assim, eu tentei em 2010 e agora eu tentei agora. Eu não parei de tentar. É muito frustrante. É a questão da teimosia, né? Que você tá falando não, você tá assim, não. Não, mas eu vou. Eu só mandei o foco agora. Vou pra Europa. Mas é muito frustrante. A nossa tendência é. Acho que tem tendências diferentes, né? Tem gente que vai pro lado explosivo, que talvez é o que a Lô tem. Eu, pessoalmente, com frustração, eu vou pro lado de me fechar. Que é estranho, porque eu sou bem extrovertido. Eu me fecho. Quando eu tô frustrado, eu me fecho em mim mesmo. Eu começo a parar de conversar. Eu fico quieto. Eu mudo, eu sou outra pessoa. Não, eu também. Eu viro outra pessoa. É uma transformação. E eu não sei você, eu me odeio quando eu tô assim. E eu sei assim, ai, eu tô me odiando agora, que saco, mas eu não consigo parar de ser mala, né? Oh, é chato demais.
Chato demais. Ainda mais quando você vê o que você causou na outra pessoa. Sim. Que não tem nada a ver com a situação. Exatamente. Uma coisa muito... Sei lá. Agora, a gente que já tem a ciência de que, tipo, não é assim, de que a gente tem que se controlar, de que as coisas estão sob o controle de Deus, Deus está no controle de É que não é tudo. a nossa vontade, né? Isso. A gente sabe que vai acontecer aquilo que Deus determinou para acontecer. Sim. Então, a gente tem que... Eu falo por mim, né? Eu tenho que me controlar mais, me policiar mais nessa situação. O que me ajuda muito nisso, eu não sei se é a mesma coisa pra vocês, e é até um dos pontos que a gente pulou ali no versículo 16, acho que é no 16 que fala. Me ajuda muito estar com outras pessoas, tipo, ir pra igreja, estar com o povo de Deus. E pra mim, pessoalmente, isso faz muita diferença. Se eu me fecho no meu quarto, eu me afundo na minha cabeça, né? Então eu ir pro grupo de jovens, nem no grupo de jovens, por exemplo, eu vou ser bem sincero, aquele dia que a gente foi lá no parque, sentado, eu tava meio assim, porque eu tava na quarentena e eu já tava meio, tava ficando de saco cheio. Aquela ida que a gente deu no parque me renovou, assim, muito. A gente não fez nada, a gente ficou sentado lá, tirando sarro das mulheres que estavam bebendo leite no parque. Quer dizer, não. Mas é só estar junto. Você tem o vídeo? Tenho? Me passa. Você não postou no meu Instagram? Eu postei do seu celular. É verdade. Eu vou passar pra você. Tá. Eu tenho aquele vídeo daquele dia, eu tenho aquele vídeo que você filmou. Ó, pra quem. A gente foi num parque que tem aqui em Rio Preto. E em volta de um lago, né? Aquilo. É, Quinta do Golfe. Isso. E tinham duas senhoras ali. Que eu não lembro exatamente. Uma desceu e a outra falou. Ela falou, eu vou lá no carro pegar o leite, né? Aham. E a gente rachou o bico com isso. E a gente tava lá de boa, delas olha pra gente, ô moço! Não, é pra você. Pra mim! Então, ô moço, vem aqui! Ah, não! Tira uma foto, nossa. Não. Elas pediram pra eu filmar elas. Você filmou? Eu né? filmei, elas falaram assim, filma a gente aqui no parque, pega um pouquinho do lago, vai no cachorrinho, deu, mano, ai, que saco. Eu filmei, né? Quase. Pouco, tipo uns 15 segundos. Realmente, renovou. Nossa, aí eu volto pra onde a gente tava sentado lá, pra toalha lá que a gente tava sentado. A Lorena pegou meu celular e me filma. Me filma filmando as velhas lá. E posta no meu Instagram. Como se, assim, eu quero mostrar pro mundo inteiro que eu tô filmando duas velhinhas. Parque. Ele, o que tá escrito aqui? Que a gente tem que ser o quê? O quê? Caridoso. Aqui, ó. Carinhoso. Não. Foi muito bom, sério, foi muito bom. E eu volto no vídeo, a Lorena olha pra mim, como é que tava o leite? Vai te catar, leite, né? Ai, caralho. Mas enfim, pra mim, esse tipo de coisa, de estar junto e tirar sarro e rir. Aí, o outro vídeo, eu tô deitado. Do nada, você só vê assim, ei, William, e eu só viro o olho assim e você racha o bico. Tem um vídeo de uns 5 segundos, engraçado. Esse tipo de coisa me ajuda. Mas, Mi, como é que é pra você, assim? Eu nem dei uma pergunta original que eu Nem fiz. eu Que era a pergunta? Quem chegou até aqui? Você tinha dito o que é importante pra você, o que te ajuda a sair É o que me ajuda a sair do buraco quando eu tô... Então, o que me ajuda a sair do buraco é estar com os meus amigos. Lembrando que a gente não tá falando de depressão, tá? Não. Porque isso é legal. Frustração não é exclusivo pra quem tem depressão. Às vezes a pessoa pode ser super de bem com a vida, super animada. Frustração bate em todo mundo. Eu acho que todo mundo tem a depressão aí, quando isso vira uma doença, quando vira, ou talvez uma questão mais extensa, assim, né? Mas todo mundo tem momentos de frustração onde a gente se afunda e, né, assim, fica meio, assim, pra baixo. Então, eu digo mais nesse sentido. Aliás, tem um estudo sobre a depressão, a gente pode até fazer um podcast um dia sobre depressão, é super legal. Vai ser mega feliz o podcast. Falar sobre depressão. Enfim, Super. Mico, pra você, quando você tá nesse momento de frustração, que você fez os seus planos, deu
tudo errado. O que você É. faz? Então, eu tento pensar que é a vontade de Deus e que se aquilo não aconteceu naquele tempo, é porque era o melhor pra mim, porque Deus sabe, né? Sim, O que é melhor. Então, eu tento me apegar a isso, pra não ficar tão frustrada assim. sim. E pra você, Lu? Eu não sei o que eu faço. Eu acho que na hora eu fico tão assim. Você bate nas pessoas. Não, eu tendo me isolar, porque eu sei que se eu ficar perto de alguém, eu vou acabar chateando a pessoa. Então, eu sou eu sou igual a você, eu acho, nessa situação. É que você se isola pra poder... Porque você fica muito, né, na bad. Eu não, como eu sei que se eu ficar com pessoas, eu vou acabar chateando as pessoas, então eu me isolo pra não acontecer isso, entendeu? E você percebe que você se isolando um pouco, você acaba melhorando. É melhor porque aí eu começo a cair a real, sabe? Cair Tá. na real, tipo, de que nada tá sob o meu controle. Sim. E que eu tenho que realmente ter paciência Mano, a vida é assim. Se tudo fosse do jeito que eu quero, né? Que é o que a gente quer, né? Que é o que a gente... Eu quero tudo do jeito que eu quero. Exatamente. Um saco. Interessante, a gente é bem o oposto nisso. Você fica mais quieta e eu preciso sair, eu preciso ver gente pra melhorar. Tanto que quando eu pra quem tá ouvindo e não sabe, ano passado eu passei uma época do hospital, foi bem intenso, assim, eu fiquei internado 1 mês e meio, foi bem cabeludo. Quando eu saí do hospital, a primeira vez que eu saí, antes da terceira cirurgia, antes da segunda cirurgia, era uma quinta-feira. Eu não lembro se vocês estavam. Era uma quinta-feira, eu recebi alta do hospital. Eu tava mal, eu tava com 42 quilos. Mal, um bagaço de gente, né? Eu lembro, eu cheguei em casa, meu pai falou assim, então, você fica aí, a sua mãe vai ficar com você, eu tenho que dar um estudo lá em Badi. Na casa do Anderson, da Claudinha. Ele só foi ele falar isso, eu não conseguia levantar ainda direito, eu tava bem assim. O jeito que ele falou, eu falei, eu vou. Falei, não, você não pode ir. Eu vou. Simples. Eu preciso ver gente. Tô 1 mês e meio sem ver gente. Eu vou. Foi uma péssima ideia. No sábado eu fui internado de novo, naquele sábado, porque eu, né, fiquei super mal. Mas eu sou assim, eu preciso desse contato. Mudando de assunto completamente, porque você falou de ficar isolada e eu brinquei de você bater. Você chegou a comprar aquele saco de pancada que você ia comprar? Nossa, não. É sério, eu preciso comprar? Seria muito Agora legal. não tanto, porque aí eu já dei uma controlada, mas seria legal. Tá bom. É muito bom. Sim, Às vezes eu ia na... eu já até esquecido, na verdade. Será que é caro? Eu não sei. Você chegou a ver o preço? Ah, é um pouquinho. Vai ser uns R$200, pelo que eu tava vendo. Ah, pelo benefício que vai trazer. Pras pessoas, né? Eu super iria lá, dar umas pancadas lá. Vai ser... acho que eu vou pegar um. Tem um... Desconta a raiva. Será que é só aprender assim, normal, assim? Ou precisa de algum tipo de estrutura? Então, não, o que eu tava vendo, ele, tipo, é o saco já, e ele Tá. vem com o ganchinho, tudo certinho já. Entendi. É só o ganchinho, eu acho, né? Que aí você aprende. Daí, ó. Aí você mesmo enche, eu acho que... Ah, ele vem areia. vazio? Ah, William. Ah, não sei. Não vai vir o saco. Ué, eu tô pagando. É No um saco de correio. areia? Eu quero areia. Você tá Areia é pagando caro. pelo saco. Ah, eu tenho que arranjar areia ainda. Sim. Onde que comprar areia? É tipo, Ih, William, tem uma bizu aqui, mano. eu não sei onde comprar areia. Eu nunca comprei areia. Não, mas aí vem, porque... É o quê? Uns 200 quilos aquilo lá? Eu não faço ideia. Eu não Eu tenho. sei. Eu sou péssimo com isso, eu não sei. Você falar pra mim, são 700 quilos. Eu falo, tá. Vai ser... Ah, mas dependendo, eu acho que... Ah, não chega tudo Não, acho que isso, 700. Não, muita coisa, né? Eu não sei. Tá. O pessoal que tá ouvindo deve estar super rindo da gente. Esses burros. Mal sabem eles que é 50 quilos. Não, depende, eu acho. Depende. Porque você quer Tem aqueles uns que é grandão, né? maior, Que é tipo o corpo tem uns que é inteiro. menor. Não necessariamente. Mas acho que lá é muita areia, né? É isso esse é o meu ponto. Você tem que pensar não só no preço do saco, você tem que pensar no preço da areia. Não, pode ser um pequeno mesmo. Coloca É só por um Só momento pra dar ali. um soco só. É. Enfureceu. Pô. Você colocaria, tipo, foto de alguém? Você sabia quando eu fazia crossfit?
Você fazia aqui né? na frente, né? Fazia. Tinha aula de... Como chama, gente? Que eu falar pra você? Muay Né, Thai. Muay Thai. Muay Thai. Legal. E eu vinha de vez em quando Ah, na aula é? de Muay Thai. Principalmente quando eu tava furiosa. Furiosa. E lá tinha os sacos de pancada pequeno, grande, médio, gordo, magro, tudo você imaginar. Não. Metia a bronca. Mas eu imaginava a pessoa ali. Ali. Pergunta pra ela, chegava em casa, aqui, ó. Ah, é? Tudo machucado. Estourado. Sério, De machucado. tanto que se arrebentava. A pessoa, Sério. A pessoa tava morta. né? Roxo. Então. Eu fazia sem luva, eu socava de tanta raiva. Que isso, Lu? Sério, por isso que eu falo pra você, não é de Deus esse Você negócio. descontrolada. Aqui abria assim, ó, tudo machucado. Você já entrou em alguma briga mesmo, de verdade? Não, nunca briguei. Imagina se eu entrar numa briga Então, eu ia isso que eu tô pensando. furiosa assim, eu acho que eu mato, brincando. Eu mato nessa parte. Nem perto, você nunca assim, vou, agora eu vou. Não, Sempre. Ok. eu já assisti briga. Conte mais. Não, hoje uma briga feia. Ah, é? Na escola, sério. Eu não sei o que a menina tinha feito lá, só sei que a irmã dela, mais velha, tava esperando a outra em frente à escola. Sabe a escola aqui, João Ramos? Tá, sei. Não, João Mateus. Sei. A menina catou, menina desse tamanho, catou a outra saindo da escola, mas virou ela assim, ó, na sarjeta, mano. Que isso mata, gente. Não, sério. Saiu sangue, tudo voou sangue. E tinha uma roda, maior roda assistindo. E você lá? E eu tava assim, de boca aberta, paralisada. Eu falei, gente do céu, morreu. Eu lembro certinho até hoje. Que isso. Horrível. Horrível. Mas ela até ficou lá caída, né, a outra? Ficou caída, desmaiada no chão. Pelo amor. Eu que não mexo com uma menina dessa. A outra acho que foi até presa, porque ela era maior. É, então, isso é atentado. Meu Sei Deus lá. me livre. Mi, conte das suas brigas. Por incrível que pareça, eu já briguei. Não. Milena, peraí, você para. brigou? Olha, nem a Lu sabe. No projeto. No projeto de interação. Eu não lembro. Conta. Conta. Não, mas assim, é porque eu não gosto de... De perder briga. Não. Eu murro. Não, eu sou calma, eu sou na minha. Só que quando começa, tipo assim, a ter injustiça ou zoar... Por incrível que pareça. É sério. Não, mas assim, não foi nada demais, não. Só fui defender, ajudar um amigo. Tá. Só. Um soquinho. Uau. Milena, mãe sabe? Não sabe, ué. Acho que a Milena. Sabe? Bom, você Sim, agora foi só- sabe, né? Agora ela vai saber. Não, não foi briga, não. Foi, Mas tipo, na cara soco. você deu? É. Mas soco ou tapa? Não, Você deu um soco. soco na cara de alguém? Eu dei no Uma menino. menina ou um menino? Menino. E ele? Menino? É. Ah, ele não bateu porque é menino, Não, né? mas Menino. assim, machucou ele? Acho que não. Não foi soco forte, não. Foi só um soco pra ele Sons? ficar na dele. Uau. Ai, você ganhou então. Não, mas eu nunca entrei numa briga. Eu era menos provável, Então, sim. se colocasse nós três, qual dos três já brigou? Tu vai Eu falar ia assim, ser a última. esses dois, provavelmente um contra o outro. Ninguém ia falar Eu você. ia ser... Pois é. Gente, eu tô de E boca. eu nem... que não sabia disso até hoje. Então, quando que foi isso? Faz tempo? Faz tempo. Você era pequena. 8 Ah, anos. não, eu tinha 12, 13. Ah, mas você já era grandinha então. Não era briga de criança. Não. Milena. Foi ciente. Rapaz. Foi ciente. É, foi ciente. Foi uma decisão. Eu vou te socar. Não, mas ele estava errado, né? Ainda... Foi só... Isso aí, Mi. Isso é a ira boa. Não, a gente vai entrar depois da ira, mas... Não, e ela fala assim, plena, né? Mas ele estava Bati. errado. O que eu posso fazer? Ah, eu bati. Não aí. tinha outra Um opção. soquinho pra ele ficar no lugar. Só um soco na cara. Quem nunca? Quem nunca? Ai, Eu gente. nunca. Não é, nem eu. Eu sou um bom menino. Uhum. Eu também, ué. Quem não te conhece, te compra, Milena. Tá até medo agora de você. Jesus amado. Nunca mais vou brincar com você. Aquelas zoeiras que eu fazia assim, acabou. Acabou, pra você Tá com ver. medo. Pelo amor de Deus.
Enfim. Vamos continuar. A gente meio que se perdeu, né? Não. Ixi, você não ouviu os outros episódios que eu gravei já. Está bem ainda. Não, estamos bem de tempo também. Então, a gente falou ali de velho homem e novo homem. A partir do versículo 25 agora, Paulo começa a dar alguns exemplos de como a gente lida com o velho homem e novo homem. Então ele começa ali no 25 falando da mentira. A gente acabou não entrando muito nesse nos nossos estudos. A gente foi direto pro 26, que fala da ira. Agora sei, agora a Mi tá pronta. É a ira. A ira. E eu coloquei 2 perguntas aqui. Como que a ira é perigosa? E como que a ira é boa? Como, quando, né? Pode mudar a pergunta também. Mas como é que vocês entendem isso? Como a primeira é mais fácil, né? Como é que a ira é perigosa? A gente Como já que a falou ira pode ser? bastante sobre a ira perigosa. Tipo, socar um coitado que não fez nada, né? na Pra ele cara. ficar no lugar dele. É, eu que mando aqui nesse lugar. Não, que não fez nada, não. Vai, irada, o que seria a ira ruim? Que você A ira é entende? ruim. Quando você tá, tipo, bem nervoso e na hora você começa. Acaba até matando uma pessoa. Daí te leva a pecar. Sim, isso mesmo. Isso seria Te o, leva a cometer o mais... outros pecados, Eu acho que o mais fácil agora é a gente ir pra boa, né? Porque daí o resto acaba sendo a ira ruim, né? Qual seria a ira boa? O que vocês acham? Quando a gente saiu também, pra saber a Eu tô reação. lembrando do Daniel. Assim, existe ira boa? É verdade. Eu fiquei tipo... É porque ele não participou do estudo, né? Aí eu peguei meu... Falei que eu expliquei. É porque você que deu isso, né? Ele questionou você. Boa, Daniel. Boa, questiona mesmo. Depois de tudo, né? Ele prestou atenção. E pegou que você não explicou lá no essa final, parte da ele- ira Eu boa. expliquei. Então explica aí, a ira boa. Deixa eu ver se tá aqui, que eu já vou até ler pra vocês entenderem. Eu expliquei. Cadê? Eita. E aprendemos também, se eu coloquei desse jeito. E aprendemos também sobre a ira boa. Um exemplo seria quando falam ou fazem algo contra Deus e ficamos furiosos com esses comentários ou essas atitudes. Perfeito. É isso. Tudo que ofende a Deus, tudo que Viu, vai Daniel? contra... Você não prestou atenção. Tudo que vai contra... Coitado, foi 1h20 aquele dia. Né, cobrar... Ele ficou. A gente falou muito. Não, e pior, que eu tava tão assim, que aí depois eu falei, pronto, eu vou ter que falar e de novo... Você achou que eu ia chamar você pra falar? Eu pensei que você ia mandar eu explicar o negócio de novo. Falei, pronto, agora eu não posso ler mais o que eu defini como ira boa. E eu não vou Já tô usar- irada Não agora. vou ter palavras pra explicar. Falei, não. Aquele dia foi tão bom. Ei, Daniel de Cato. Aquele dia foi tão bom. Coitado, você tava bem nervosa, né? Você começou a rachar o bico, né? Igual você tá agora. Agora eu tô irada, na verdade. Você não tá irada, você tá de boa. Aquele dia William. foi bom. O que seria, assim, a ira boa pra você? A ira boa é assim. Quando alguém faz alguma coisa que vai contra a vontade de Deus, isso nos traz ira. Né? A gente tava conversando, e a gente não vai entrar nesse assunto, mas a gente tava conversando sobre o assunto do aborto. Antes, né? Antes da gente começar a gravar. Como o aborto é contra a vontade de Deus, e isso nos traz ira. Só que eu lembro quando eu dei esse estudo também, não sei se vocês lembram, eu dei até o exemplo, quem quiser ler depois, é Marcos 3:5, que Jesus tá lá e ele tá vendo o coração endurecido dos fariseus, né? E ali fala que ele fica irado, só que ele fica triste. Então não é uma ira diferente, é uma ira, uma indignação, mas que traz uma tristeza em ver o pecado das pessoas. Né? Não é aquela ira que a gente quer sair dando soco na cara. Coitado do menino. Mas a gente quer tratar, a gente quer ajudar, a gente quer evangelizar, a gente quer trazer a verdade, né? Isso é a ira boa. Não tem nada a ver com a minha vontade, tem a ver com a vontade de Deus. Agora, quanto à questão do aborto... Ixi, Só vamos isso. entrar. Eita!
Marca 1h15, Não, a hora que a gente vai ser a cancelado. gente não vai entrar, mas é só pra você resumir da forma que você resumiu. Explique o porquê Tá. que não é legal, que não pode, na verdade, fazer o aborto, porque às vezes alguém tem alguma dúvida, assim, semelhante à minha. Ótimo. E pra quem não sabe... Curto, seja curto. Você curte. Ó, só vou dar um pouco de contexto. Dia 17 de agosto, o que tá bombando hoje é realmente, aquela tragédia que aconteceu daquela menina de 10 anos, né? Que foi estuprada e engravidou. E daí a gente começou a conversar aqui entre nós três, porque até onde eu sei parece que eles iam, a Lô falou que de fato iam abortar, né? E tinha muita gente contra. Enfim, o meu resumo sobre o aborto, e eu não tenho como falar tanto desse assunto, porque eu não li também para saber os detalhes desse caso específico. Mas em relação ao aborto, como cristãos, vamos olhar pela perspectiva cristã. Uma vez que você entende que aquele ser que está lá dentro daquela mulher, seja quem for, independente da idade, uma vez que você entende que aquilo é uma vida, ok, é uma vida. Aí você vai para a próxima pergunta. Quem dá vida? Deus dá vida. Porque se a gente não afirma que Deus dá vida, a única outra opção é que o homem dá vida. E o homem não tem esse poder. Por mais que a vida vem pelo ato do homem com uma mulher, tendo relações, e assim que a mulher engravida, quem dá a vida é Deus. E se Deus deu vida, a gente não pode tirar. De algum jeito, Deus, ou de algum modo, Deus tem uma vontade, tem um objetivo com isso. É fácil isso? Não. É muito difícil. Especialmente nesses tipos de situações, né? Essa é bem extrema, mas situações assim ou situações parecidas. O fato é, aquilo é uma vida. Deus dá a vida. A gente não pode tirar a vida. Muito simples. Palmas. Muito obrigado. Eba. Quem quiser me cancelar, por favor, me procure no Instagram e no Facebook. Agora, é sério. Se alguém tá ouvindo isso e discorda mesmo, escreve aí nos comentários. Quem me conhece, me procura. Eu sei que eu conversei com umas pessoas hoje, né, que vieram conversar comigo sobre isso. Me procura, vamos conversar. É um assunto extenso, por mais que pra mim a resposta é simples, não fácil, simples. Eu entendo que mexe muito com o nosso lado emocional, que mexe como deve, porque é uma situação horrível, né? E eu tô super aberto a quem quiser conversar, pode me procurar, ou procurar a Lu, procurar a Mi, porque elas estão bem a par do assunto, elas podem conversar com você. Quem quiser falar sobre aborto com a Lorena, procure ela em... Quem quiser falar sobre aborto comigo, procure o William. Ótimo, fantástico. E a Mi. Ok. Vamos pro próximo ponto da ira. Quer dizer, encerrando a ira. O próximo ponto no versículo 28 é o roubo. E, eu repito, a gente falou isso antes. Eu lembro quando eu dei esse estudo, ou foi um pouco depois, Lô, você falou, né, que você achou interessante esse estudo sobre o roubo e tudo. Que você vivia na vida de roubo, né? Você roubava as pessoas. Eu gostava de Você era uma assaltante. assaltar Opa. alguns museus, assim. Isso, diamantes. Isso. Isso. Três irmãs e um segredo. Mas agora, brincadeiras à parte. O que tem nessa... Não, mas eu roubava mesmo. Eu acredito. Agora eu acredito tudo. Se a Mi dava soco nas pessoas assim na rua, ela só tava andando assim, virava e socava alguém assim do nada, eu super acredito que você roubava bancos. O Banco de Badi. O Museu Badibaiano. Museu tem aqui, gente. O que tem nessa parte que você acha interessante? Sobre roubo? Isso. Não era sobre roubo que eu tinha falado, era? Era sobre roubo, sobre o trabalhar, né? Você não rouba pra trabalhar e você trabalha pra acudir aos Exatamente, necessitados. faz sentido. Sobre essa parte aqui, de que eu não tinha o conhecimento, de que a gente tinha que trabalhar
na intenção de ajudar o próximo, entendeu? De ser generoso ao ponto de, tipo assim, de ter como objetivo trabalhar e ajudar o necessitado e tal. Foi bem interessante pra mim nesse sentido. Inclusive, é uma das coisas da qual eu tenho que melhorar bastante ainda, porque não tá 100%. Eu tento, mas às vezes passa despercebido ainda, sabe? E aí vem aquele peso na consciência, aquela cobrança. Eu preciso me policiar mais quanto a isso também. Porque essa é a nossa tendência, né? A nossa tendência é assim, eu trabalho, logo é o meu dinheiro, do meu esforço. Assim, Você tem os seus planos, né? Os seus. então. E os nossos, e engraçado que os nossos Egocentrismo. planos envolvem 100% do dinheiro, né? Tipo, eu ganho 1.000, o meu plano envolve 1.000. Exatamente. A gente nem considera ajudar outras pessoas. Quando a gente conversou sobre isso também, Mi, eu lembro que você falou sobre a questão de que as pessoas têm a percepção do ajudar só, tipo, dar uma moedinha pro carinha da esquina, né? É, que isso não é ajudar, né, de verdade. Que você não vai estar ajudando ele, dando uma moeda só. Alguém que quer ajudar, então, que tá que nem a Lô, assim, eu entendo que esse é o certo, eu entendo que eu preciso ajudar. E ela talvez não sabe como. E, né, só dar uma moeda pro carinha da esquina ali no semáforo não é o jeito. Como que... Tem vários meios, né? Aham. Mas quais são talvez alguns meios que as pessoas podem começar a ajudar mais os necessitados? Fazer cesta, montar uma cesta básica. Uhum. Uma coisa maior, assim, eu acho, do que só dar moeda. Acho que é o meio Ajudar. mais prático pro dia a dia é assim mesmo, montar uma cesta básica. Talvez prestar atenção às vezes o próprio vizinho Isso. tá precisando de uma roupa, você vê a criancinha ali indo pra escola com aquela, sabe? Sei lá, ter esse bom senso. Às vezes você olha e observa, mas não... Como que eu posso dizer? Olha, mas não... Você vê, mas você não enxerga. Isso, vê, mas não enxerga, entendeu? Passa ali pelos seus olhos como se fosse normal. Isso. Então, ter um pouquinho mais de... Prestar um pouco mais de atenção quanto a isso. E tentar ajudar dessa maneira. Eu acho que se a gente começar... Acho que seria uma experiência bem interessante. Se você prestar atenção mesmo, eu acho que a gente vai ver quantas pessoas tem em volta da gente que precisam. Porque às vezes a gente tem essa ideia. Não tem ninguém que precisa. É porque a gente não presta atenção. Uhum. É engraçado, né? Pelo menos comigo, ó. Eu tenho muito comigo, tipo assim, quando começa a esfriar um pouquinho, aí eu já começo a pensar nos moradores de rua, tal, tal. Tá, beleza, mas e durante o restante do ano? Ele não passa necessidade nenhuma? Tá, só no É frio. só no frio? Só sente frio. Ele não sente fome. Fome, ele não quer sente... tomar um banho, não Só troca frio. roupa, etc. É uma coisa muito egoísta, né? Sim. Aí que a gente É vê feio. o quão mal a gente é. Pois é. Se a gente não se atenta, assim, a essas coisas, a gente é muito mal. É tipo assim, os moradores de rua... A gente nem... É no frio que eu penso neles. E olha lá. Às vezes no frio eu penso no... Às vezes só pensa também. Aconteceu Também. comigo agora, esfriou um pouquinho, eu falei, nossa, podia comprar umas cobertas pra poder dar pro pessoal lá de rua e tal. E Aí vai pra casa, se cobre e esquece. Beleza, ficou no ficou no pensamento. E pior quando a gente se contenta com isso, né? Não, eu pensei. Não, Eu considerei É. eles. Ou quando você vai ajudar e você só lembra da sua família, né? Você não pensa nas outras pessoas, só na igreja ou da família mesmo. Você não vai ajudar o seu vizinho, você não vai ajudar qualquer outra pessoa que você não conhece, você já descarta. Também é egoísta. Sim. eu vi no Instagram ontem um post muito bonitinho de uma menininha que ela tava no 2º ano da escolinha. E ela tinha um sapatinho muito lindinho, tava super conservado, lindinho. E ela foi até a sala do 1º ano, que são as pessoas menores que ela, né? Sim. E ela pediu licença pra professora e falou pro pessoal que ela tava querendo fazer a doação do sapatinho que não servia mais nela. E uma menininha que tava de chinela havaiana na salinha levantou a mão e falou que calça o número que ela também calçava, que eu acho que era 27, não sei.
Falei, eu também calço 27. Ela foi até a menininha, tirou o sapatinho dela e colocou no pezinho da outra. Muito fofo, muito fofo. Então, tipo, eu acho que isso também é uma coisa que tem que... A gente tem que ser puro igual as crianças, né? Tem que prestar atenção. É um ato humilde, né? Querendo ou não. E ser mais desapegado, né? Também, né? A gente se apega muito às coisas materiais, assim, desnecessariamente. As coisas que a gente tem e as coisas que a gente não tem. Né? Tipo assim, eu tenho um tênis. Não, mano, mas eu preciso daquele outro tênis. Eu vou porque trabalhar na intenção de comprar aquele tênis. Eu tenho. E com isso ainda, eu tenho isso com tênis. Você tem? Eu tenho que. Mas eu vi você com uns 2, 3 tênis. Porque eu sou pobre, amiga. Não é porque eu não quero. Eu tenho 9 pares de tênis. É que eu não fico trocando sempre. All-Star branco, Isso, All-Star vermelho, isso. DC preto. All-Star preto. All-Star preto e o DC preto. Isso. Só esses. Aí eu tenho o Etnis cinza. Não Também. usa. Não usa muito, então. Não, eu uso às vezes quando eu tô com aquele blazer cinza que eu tenho. Ah, eu sei o que é, tá. Já vi. Né, não é tudo tênis. Aí eu tenho um... Solado branco, né? Hã? É o de solado branco? Isso. Aí eu tenho um de exercício. Se eu sou pra caminhar. Esse você literalmente não Eu usa. usei aquele dia que a gente caminhou. É um preto. Não, é sério, eu uso uma vez. Tipo. Não, não, entendi. Aí eu tenho 2 sapatênis, um branco e um azul. Que você também não usa, né? Quase nunca. E eu tenho 2 sapatos sociais, um preto e um marrom. Não vi esses. Não, sapato social você já viu, eu já fui pra igreja de sapato social. Como assim, Lu? Você não olha pro meu pé, então. Que tudo bem, isso é estranho. Que bom, né? É, Que então, olha pro teu pé. seria estranho se fosse eu olho pro seu pé todo dia. mas, eu tenho sapato social também. É um problema, eu tenho que me cuidar, senão... Teve uma época que eu decidi, não, vou ter todos os All-Star. Aí que eu comprei o preto, o branco, o vermelho, daí eu caiu minha ficha. Falei, não, para, mano. Não, teve uma época que eu tava tão assim com All-Star. Eu nem tenho tanto All-Star, eu tenho um All-Star. Eu nem Não, mas tinha 2. Tinha 2. Não, eu tinha um. Eu tinha De o couro. de cor branco, É igual eu tenho. igual que você tem. E aí depois eu ganhei o branco normal. Tá. Só que eu tava tão assim que eu queria, porque queria o amarelo. Eu já vi esse amarelo, amigo, eu Nossa. também quero ele. Não, pelo amor de Deus, não compra. Por quê? Porque eu tava na vitrine prestes a comprar, a moça saiu da loja com ele maravilhoso no pé. Ficou super estiloso. Aí veio uma menina e falou assim: gente, não parece o sapato do palhaço do McDonald's? Falei, Estragou. véi, não, deixa esse sapato quieto. Vou catar esse tênis, mas não. Falei, nossa, acabou com o meu tênis. Aí nunca mais, você não quer mais tomar. Não, aí se você comprar, William, Agora eu não posso comprar, porque se eu comprar, você vai falar, o poder palhaço do pode. McDonald's. Mas eu vou ter que ouvir agora os seus comentários. Porque a Lô, ela não se aguenta. Ela não consegue segurar. Eu não posso Ela fazer fala. nada que ela me manda mensagem. E ela fala. Ué, amigo, é pra isso. Ela é sincerona. Eu nunca esqueço o dia que eu fui ensinar a igreja uma música nova que não era nova, aquela. Deus. Qual é o nome daquela música? Continua sendo bom? Deus continua sendo bom? Bom. Que ele continua sendo bom, não Que é? ele continua sendo Ele bom. continua sendo bom, Do acho. Baruch, né? É. E o super. Porque assim, em 1 ano e meio que eu tava na igreja, eu nunca Nunca ouvi tinha ela aqui. cantado, realmente. Eu falei, então é nova. Ué, se em 1 ano e meio nunca cantou, então é nova, né? Vou ensinar. Aí tô eu, isso já na quarentena, né? Tô eu todo feliz lá ensinando a música. Pim! No meu celular. A gente já conhece essa música. Não! Mas você viu bem na hora que você tava cantando? Não, eu vi depois. Nossa, sua sorte, queria ver tua cara. Não. Eu Quando eu tô mandei can- de propósito. Quando eu tô cantando, eu deixo o celular do meu lado, assim. Mas eu não fico olhando as mensagens, fica vendo, né? Que chegam. Você tá doido? Não. Nunca esqueci daquele dia.
Enfim, o último ponto. Inclusive, domingo o som tava muito ruim. Eu não sei. É esse aparelho, a gente tá tendo Muito ruim. dificuldade. A sua sorte que eu tava sem bateria, porque todo Você mundo ia ficou mandar. lá em Eu ia casa mandar. assim. Todo mundo tava lá em casa assim. Manda pro William, Já, todo que mundo tá vai rachando nela. o som. Todo mundo falando aí, gente, tô sem bateria aqui. E por que vocês não mandaram? Gente, não tá. Não mandei, não. Tá A gente- vendo? A gente tá aprendendo. Tá vendo como faz falta? A gente tá aprendendo. Não. Eu tiro sarro, mas eu nunca falei pra você não fazer isso. Nem se eu não falasse, William, eu ia fazer do mesmo jeito. Então, mas eu gosto que faz. Eu só tiro sarro. Eu só brinco. A gente já conhece essa música. Acho que você vai ter amigo, aquele amigo bem assim. Amigo. Amigo. Eu tô aprendendo ainda a usar esse negócio. É difícil. Aqui, gravando, é bem mais fácil, porque aqui eu tenho controle, depois eu mexo, eu edito, mas ao vivo, o que sai, né? Então a gente tá... A gente precisa comprar também algum... Mas eu agradeci, porque aí ficou tão tenso quanto o dia que a gente veio cantar aqui, né? Como assim? O dia que eu e a Rebeca veio aqui? Foi lindo. Não, Foi maravilhoso. você não tá entendendo. Ah, Aí domingo ficou tão feio quanto. Então tá ótimo, tá maravilhoso. eu tô aprendendo, Lô. Eu não sou técnico de som. Eu tô aprendendo a fazer isso tudo. Esse domingo vai ser melhor. Então vai. Dia 17. Domingo, dia 23. Vai ser melhor. Então, Escreve, se você quiser vir aqui cantar junto. não, Você obrigada. podia vir mais cantar, né? Não, eu vou assistir de lá. Na boa, é tão bom ter mais gente aqui. Quer Não. vir? Mi? Não. Você não vai tocar teclado? Não, tocar. Então, quer vir tocar? Não, mas quando eu souber, eu vou tocar. Não precisa saber. Você precisa ver. Precisa. Vamos pro último ponto. Olha, a gente tá 1h32, gente. Esse podcast. Quem diria que ia chegar tudo isso? Então, a gente passou. Parabéns, vocês passaram da Nicole e do Natan. Aê! Chupa, Nicole! Nossa, Nick, você é muito linda, véi. Te amo. Mas é porque ela fala tanto, véi. Fala tanto. Que eu falei, nunca vou conseguir, né? É que ficou uma hora falando nada a ver, coisa nada a ver. Não, se eu for cortar aí, não dá meia hora, Não vou William. cortar nada. É, mas tem. Ó, quem chegar ao final ouvindo, parabéns. Não. Olha. Quando a gente chegar no final, eu vou lançar uma pergunta. Que só quem ouviu tudo vai conseguir responder. Vamos pensar numa pergunta. Tem que ser uma pergunta que só quem ouviu tudo vai saber responder. Pra eles colocarem no comentário. Mas antes da gente ir nisso, última parte. Palavra torpe. Versículo 29. Foi aquilo que você disse inicialmente. Aquela palavra que você disse inicialmente é uma palavra torpe. Desculpa. É interessante como a gente associa a palavra torpe só com palavrão, né? Enfim. E a gente não tem consciência que a palavra torpe é qualquer palavra que não serve pra... Não serve pra ajudar a situação, né? Sei lá. Eu tenho dificuldades. Às vezes. Eu tava falando isso antes. Que às vezes eu sou uma pessoa meio cínica. Né? Eu saio falando assim e não ajuda. A gente precisa ponderar um pouco mais as palavras. Você é cínico? Não quanto você, né, amiga? Eu? Eu sou sincera. Nossa, isso é uma coisa... Ó a camiseta da Mi. É sarcastic, me never. Você é sarcástica, Mi? Ah, Imagina. um pouco. Olha isso. Imagina. Pouco só. Muito. É. Como que você tenta equilibrar isso quando, obviamente, a gente tá brincando, a gente tá rindo um com o outro, pra realmente não cair desse pecado mesmo de palavra torpe? Nossa, não sei. É difícil, né? É. Porque às vezes sai só, né? É. Automático. É a nossa reação, assim, natural, né? É, É ser assim. não sei. Eu acho que é uma questão realmente de se policiar, bem ativo e criar hábitos. Eu acho que assim, não adianta, são hábitos. Você tem que buscar ter o hábito de não falar desse jeito. E daí, com o passar do tempo, isso vai melhorando, né? É. Eu vejo isso bastante. Aí o exemplo clássico, quem fala muito palavrão, coisa assim, que a resposta é você
parar. No começo vai ser meio forçado, porque você vai querer falar, porque faz parte do seu vocabulário. Mas você insiste até aquilo não fazer mais. Eu acho que isso aplica qualquer tipo de fala inapropriada. A gente pode colocar. O capítulo termina com o versículo 31 e 32. Que eu vou ler, porque ele é praticamente um resumo de tudo isso. Fala: longe de vós toda amargura e cólera e ira e gritaria e blasfêmias e bem assim toda malícia. Antes, sede uns para com os outros, benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Então, acho que se você quer um resumo de tudo isso, do despojar do velho homem, revistais do novo homem, você tem aqui. O 21 falando do velho homem, o 22 mostrando com o que a gente tem que revestir, né? Em relação ao novo homem. Última pergunta, antes da gente terminar. Antes das considerações finais. E antes da gente pensar na pergunta que o povo vai ter que responder. Vixe. O que nesse capítulo, pode ser uma coisa, pode ser várias coisas, pra você pessoalmente foi o que mais falou com você, ou mais impactou você, ou mais mexeu com você, ou mais foi importante ou significativo pra você, assim? Teve alguma coisa nesse capítulo que você acha que foi mais assim? Pra mim teve algumas. Na parte do roubar, antes eu li assim, tipo assim, roubar era roubar casa, roubar Isso. carro, coisas grandes. E não. Coisa que às vezes eu tava fazendo. Tipo, roubar a ideia de outra pessoa. Sabe? Essas coisinhas pequenas. Aí, Milena. tipo assim, essas coisas pequenas. Daí Ela você começa a soca, prestar atenção. ela Rouba a ideia rouba. dos outros. dá soco no Não, cara. exemplo. E de ajudar também. Trabalhar pra você ajudar os outros. Que isso tem que melhorar. Bem. E pra você, Lu? Além desse ponto de ajudar, de trabalhar na intenção, né, de ajudar as outras pessoas, pra mim, a parte da ira, como eu já disse, Sim. Ninguém tá foi surpreso. bem Uma pessoa importante. irada. Ninguém tá surpreso com isso. Foi. Não, mas é sério, não tenho cara de que me iro fácil, tenho. Lu, você tem, sim. Nossa, eu sou tão Então o quê? meiga. Você tem que ver você de cara fechada, né? Eu vivo de cara fechada. Exatamente, esse é o meu ponto. E você de cara Mas fechada. não significa que eu estou irada. Não, mas você tem cara de brava. Eu sou séria. Mi, Justamente pra não dar abertura eu pra também pessoas sou. extrovertidas igual você. Verdade. Nossa, eu não suporto. nossa! Não você! gente! Não você. Eu falo, não, só todo mundo que é igual a você. todo mundo que é extrovertido, assim, a esse ponto de, tipo, chegar achando que já tem morda de Mas eu não intimidade. sei assim com você. Não, eu A gente sei. virou amigo. Se é que a Boa gente é pergunta. amigo, eu não sei, agora eu tô com dúvida. Não é porque tem pessoa que é extrovertida, mas ela Entrona. É Passa. desnecessária. Entrona, passa. sabe? Isso. Não te deixa gosto. desconfortável tudo. Daí, às vezes, você fica aquela cara meio assim como bloqueio, assim, sabe? Então, eu não sou assim, eu sou amigável. Mas até eu te conhecer, eu preciso ficar com a cara fechada pra saber. Nossa, que absurdo. Foi difícil virar amigo de vocês, sabia? Levou um tempo a Levou um mais. tempo. Eu era amigo, tipo, da igreja Da inteira. Eu lembro. Tem que investir, filha. Amigo que não é fácil, não. Eu lembro. Quando a gente virou Por quê? amigo. Quando? A gente tava na igreja. E vocês já tinham ido pro carro. Nossa, William. Eu lembro. Fica vendo no carro? Que ele entrou dentro Aí do carro. eu lembro, lá na igreja eu olhei assim e falei. E o seu pai tava do meu lado. Ele olhou assim: olha lá no carro. E eu olhei assim e falei: não. Você não virou amiga ali? Ali você era inimigo. Ali eu conversei, na hora que você tava vindo, a gente falou, não é possível. Verdade. Milena. Não, tranca essa porta. E vocês trancaram. Tanto que eu cheguei, eu tentei abrir, tava trancado. Eu bati na porta. Ei, abre a porta. Verdade. E eu Então. entrei no carro, como eu entrei na vida de vocês. Nossa. Que fofo. E nunca mais saí.
E hoje nós somos vizinhos. Não é? E eu vou na casa de vocês. Falando isso, faz tempo que eu não vou lá. Eu preciso ir lá Graças a Deus. comer alguma coisa. Comer um... Ah, na minha casa você quer comer. Aqui não tem nenhuma pizza. Interessante você falar isso. Porque quando eu vou na sua casa, você tá super ali, de boa. O que acontece? Mi, vamos lá comprar um sorvete? Alô, brota! Assim, ó, vamos, Ah, ela... vamos. Eu falei, boa noite, você aqui. É só falar de ir na sedução, comprar um ninho com Nutella, que ó lá. Mas parece. Eu pensei que ia ter um petisco, pelo menos, né, Não, William? durante o podcast, né? Pensou, a gente super gravando aqui. Que horrível. Agora, depois que a gente terminar, Eu tem sou coisa pra comer. discreta pra comer. Tem Ninguém um- nem ia nem saber, velho. Tem coisinha pra... Tem coisinha. Enfim. Gente, meninas, é isso. Alguma consideração final antes da gente terminar? Acho que não. Vocês pensaram em alguma pergunta? Eu tenho uma, mas se vocês pensarem em alguma... Não, vamos lá. Vamos com a sua Fala. criatividade. Ó. Nossa. Pra quem ouviu... Eu tô com duas em mente. Então, primeiro fala. Quer Pra- escrever ela? Eu tenho pra uma gente em ver? mente. Fala. Eu sua. vou, eu vou falar, a gente vai falando e a gente vota em qual vai ser. Vai. Uma das perguntas é: que tipo de luta a Lorena treinou no CrossFit? Que a resposta é o Muay Thai. E a outra pergunta... Mas só tem Muay Thai em CrossFit, eu acho, hein? Ah, é? Eu acho que só. Então, esquece o CrossFit. Que tipo de luta a Lorena não. treinou? É, porque capoeira na luta, né? Tecnicamente é. Será? Assim. É, né? Não é Então muito vai. útil, né? Mas... Agora eu vou ser cancelado Não, agora já pela galera da cancelaram. capoeira. William Bento, tá, pessoal? William Bento. Me procure Facebook, Instagram, M no final. YouTube. Eu tenho música gravada, quem quiser ir lá ouvir. M de Maria. Não sou mãe. Ai, pronto. Maria, você é minha amiga, saudade. Enfim, essa é uma pergunta. Qual era a outra? Acho que a outra era alguma variação de tipo, o que a Mi fez com o pobre coitado do menino? A resposta é um soco no meio da cara dele. Mas qual que você tinha em mente? Não, ia ser isso. Qual dos três que já Entrou numa briga. entrou numa briga? Eu ia ser a última que a pessoa ia falar. Não vamos deixar tão Eu vou ser a fácil, primeira, porque certeza. isso A gente é... tá falando de ira o tempo Isso, todo. e eu acho que isso é alternativa, assim. As pessoas, se essa é a pergunta, talvez seja a minha. Talvez assim. O que a gente aprendeu sobre a Mi nesse podcast? E assim, pra quem tá ouvindo, nos comentários e tudo, não escreve a pergunta. Só escreve assim: a Mi socou o menino. A Mi socou o menino. Só escreve isso. Eu quero ver a gente ter esses comentários lá. Tipo, pensou, podcast, Efésios capítulo 4, comentários. A Mi socou o menino. E o menino já foi pra igreja. Pra nossa igreja? Não, na igreja que... Aqui de Badia. Quem que era? Ah, ele era vizinho. Fala o nome dele publicamente. Então, Não, né? Tá todo dando. Então, né? Não. Ele é do vizinho da Alessandra, do pastor Jadson. Da casa de esquina. Sim. Quem é de Badia, tá sabendo. Nossa, é ele. Era ele. Eu não sei quem é. Coitado. Ele tem sua idade? Ah, tem. 22 anos, pessoal. Para, Mora Lorena. no Você- centro. Você ainda fala com ele? Não. Você não é amigo Não, dele? nem sei o nome dele, nem lembro. Que isso? Sei. Nossa. Enfim. Nossa. A Mi socou o menino. Essa é a resposta importante pro podcast de hoje. Gente, é isso. 1h44. Vocês estão de parabéns mesmo. Né? Quem diria? Vocês não tinham. Vocês falaram, vai ser 15 minutos o nosso episódio. Olha só. Não, mas se cortar dá meia hora, Eu não vou acho. cortar. Bom. Então. Não vou cortar Mas nada. ele- Ele é tua, né? Vai ficar tudo aí. A gente vai ser super Então, cancelado. boa sorte pra quem escutou. Então. Mi, muito obrigado por participar do De podcast. nada. Quem sabe se aparece em algum outro episódio. Não sei. Não garanto. Ah, é verdade. Ai. Verdade, porque deu o maior trabalho pra ela vir aqui gravar, tá? Que nem vídeo é. É que, aliás, é verdade. Eu falei que eu ia falar isso, eu não falei. Olha a produção. Vamos lá.
A gente tinha marcado 8h30, né? Tem que fechar esse 8h15, 8h15. Então. Daí, beleza. E eu aqui, eu dei aula até as 8. Terminei a aula, eu corri pra montar isso daqui. E montei, montei, sentei. Fiquei. Daí a Lô manda mensagem. Aguenta aí. Tamo indo. Deu meio que assim que foi. Ah, a Mi tá se arrumando. Eu falei, é em áudio podcast. Você falou pra ela que é em áudio. E aí tá super produzida aqui, Nossa. maquiagem, vestido, salto alto, uma tiara. Aqueles vestidos com capa, O povo sabe? não vai acreditar que eu não uso salto. Você não usa salto? Não, É, não. machuca o pé? Não gosto. Porque é super desconfortável, né? Eu não sei, eu nunca usei. Eu imagino. Não gosto, não. Você usa salto, Lô? Eu uso. Você tem que falar, porque a podcast, Ah, as pessoas é não estão verdade, não vendo é você vídeo. fazer assim com a cabeça. Enfim, Mi, de novo, muito obrigado por participar. Pior que eu falo assim, você pode participar de outros. Quem tá ouvindo em sequência já sabe se você participou de outro ou não. A gente não sabe. A gente É vai descobrir. verdade. Bom, por enquanto, não sei, não posso falar nada. Amanhã. Ah, mas amanhã já tem 4. Já amanhã não daria. Mas vão ter outros. 4 amanhã? São 4 pessoas. Amanhã é o capítulo 5 que eu vou gravar. É o da Rebeca? Com a sua irmã. Isso. Uhum. Que vai ficar a sua irmã, a Rebeca, o Davi e o Dudu. O Davi vai vir aqui? Hã? O Davi vai vir aqui? O Davi? O Davi vem. Ah, eu vou vir ver o Davi. Chega. Vem. Pode vir mesmo. A Rebeca vai vir. Chega junto. Eu dou o microfone pra você. Você fala também do capítulo 5. Não, Capítulo eu 5. vou vir ver o Davi. Vai ser super legal amanhã. E legal, quem tá no 4, ouve o próximo. Sou William, vai dar 2 horas desse negócio. Sou eu, a Rebeca, o Davi e o Dudu falando sobre casamento. Meu Deus. Então, quando você colocou. Um bando de o gente Eduardo- que não é casado vamos falar de Nossa. Colocou o casamento. Eduardo no grupo, eu falei, gente, isso daí é proposital. Por causa daquele negócio. Tá gravando, ok. Gente, muito obrigado pelo episódio de hoje. Lô, muito obrigado por participar. E a gente se vê no próximo episódio, episódio 5. Boa noite!